Fala galera, sejam bem-vindos ao canal TimeTech e sejam bem-vindos também ao nosso curso completo de HTML e CSS, onde eu te prometo que você vai sair daqui sendo um craque em criação de sites. Isso eu prometo para vocês. Mas antes de começar nosso curso, eu tenho alguns avisos bem rapidinhos para dar para vocês, porém avisos importantes. O primeiro aviso, que é óbvio, né, é pedir para você se inscrever aí no canal e deixar aquele like no vídeo, que é uma ajuda fortíssima que você dá para criadores de conteúdo aqui no YouTube, assim como eu, beleza? Principalmente quando se trata de conteúdo gratuito e de qualidade. O segundo aviso é para não pular partes do vídeo, principalmente essa primeira, que é a parte teórica. Eu sei que alguns de vocês acham chata essa parte de teoria, sendo que a gente precisa de prática, né? Mas eu garanto para vocês que vai sanar muitas dúvidas ao longo do vídeo, então não pule essa parte, beleza? E o nosso terceiro e último aviso é em relação a dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Não precisa ficar com vergonha, pode colocar aí tranquilo que eu vou responder, beleza? Sem mais delongas, bora para o nosso curso. Ana, afinal, o que é HTML e o que é CSS? Quero que vocês coloquem na cabeça que HTML é só a estrutura da página e CSS é a estrutura mais estilização da página. O de estilo é o design, é o que faz dar cor ao site e mais outras coisas, ok? Então, como exemplo, eu trouxe um esqueleto e um ser humano. No caso, o esqueleto mais uma pessoa com a sua pele e com suas roupas vestidas. Dessa forma, podemos interpretar como HTML é a estrutura, como vocês podem ver no esqueleto, e CSS é a estrutura mais estilização da página, ok? Mais estilização dessa pessoa aqui. Ana, não entendi. Poderia me explicar melhor? Vamos explicar na prática, então. Trouxe um exemplo real no caso do HTML e CSS. Como vocês podem ver, esse fundo aqui da página está todo verde, essas escritas aqui, ó, estão coloridas, né? E o que está fazendo isso? É o CSS, mas se caso não tivesse esse fundo verde, essas letras aqui estivessem pretas e não coloridas, seria somente HTML. Então, o CSS ele vai fazer toda essa estilização aqui, ok? Espero que tenham entendido. Afinal, o que significa a sigla HTML? Não é nada mais nada menos que Hypertext Markup Language, que em português seria linguagem de marcação de hipertexto. E essa marcação, esta estruturação, vai fazer com que tenha no HTML, lá na página web, texto, imagens, links e outros elementos, na verdade, vários outros elementos. E quando falamos HTML, quer dizer que a gente está no HTML5, ou seja, a geração do HTML, a versão dele, a versão mais atual é o 5. Já estivemos no 4, no 3, agora estamos no 5, ok? O HTML também ele faz integração com outras tecnologias, como o próprio CSS, né, que é uma integração que ele vai fazer com ele, e também JavaScript. Mas nesse curso nós vamos ver somente HTML e CSS, porque JavaScript é um pouco mais complexo, a gente não pode se aprofundar tanto nele, ok? Então eu vou deixar para outro momento, para fazer um curso somente dele. O HTML também, pessoal, é dividido por classes. Essas classes, elas têm que ter um nome, no caso, uma identificação. Nós mesmos damos esses nomes para ela, tá? Para que uma instrução ocorra no CSS. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouquinho, ok? E o HTML também, a estrutura dele é baseada em tags. O que são tags, pessoal? Tags são instruções. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? E vou fazer a explicação. Ok, podemos ver aqui, ó, aqui embaixo, que a gente tem uma página web e dentro dele tem um título, certo? E o título se chama Título do meu site. Mas como que isso aconteceu? Através de tags, através de instruções. Então, pessoal, precisamos lembrar de uma coisa também. A instrução, ela precisa ter uma abertura, ó. Isso aqui onde que eu estou circulando é a abertura dela, o sinal de maior e menor. Fizemos a abertura da tag. E para fazer um fechamento de uma tag, a gente faz maior, menor e colocamos também antes da instrução uma barra para sinalizar o fechamento, ok? A gente precisa colocar essas coisas para que ocorra dessa forma. E entre a abertura e o fechamento das tags, das instruções, precisamos colocar nosso conteúdo. No caso, a instrução, nesse exemplo aqui, é um título, mas em inglês seria title, ok? Colocamos a instrução title, no caso, título, ok? Então, title, o nosso conteúdo aqui dentro, e fizemos o fechamento de title, para sair nesse resultado aqui.
Eu espero que vocês tenham entendido. Mas, Ana, vamos supor aqui que ao invés de title, teria a letra P. E no fechamento também, né? Porque tem que ser a mesma instrução. O P no HTML, pessoal, significa parágrafo. Só a letra P significa parágrafo. E title, título. Então, se de caso a gente fizesse uma abertura com P, um fechamento com P, não pode esquecer da barrinha, e o conteúdo dentro, seria, no caso, um parágrafo aqui, não seria um título, ok? Então, são instruções. Cada instrução é de uma forma. Espero que vocês tenham entendido. Agora, vamos falar um pouquinho do CSS. Lembrando uma coisa. Não se preocupe, se caso você não entendeu o que eu disse anteriormente, ao longo do vídeo a gente vai recapitulando isso e com certeza você vai entender. Então, agora vamos falar do CSS. O CSS, pessoal, nós estamos no 3 nele. É igual eu expliquei no HTML, tem toda uma geração, né? E agora estamos no 3, no CSS 3. E a sigla CSS significa Cascading Style Sheets. Cascading Style Sheets, isso. No caso, significa em português estilos em cascata. É igual eu falei, o CSS ele vai dar estilo à página, ele vai fazer a estilização da página, ok? Dando cores e outras coisas também. O CSS também, pessoal, ele faz um layout responsivo. Ana, mas como assim? Não entendi. Por exemplo, quando a gente abre o mesmo site no telefone, no computador, no notebook e no tablet, podemos ver que a formatação fica perfeita. Não sai nada desformatado, nada fora do lugar, certo? Então, é o CSS que vai estar fazendo isso pra gente, para que tudo ocorra bem dentro do site e que fique fácil de fácil entendimento, ok? E o CSS também, pessoal, é composto por classes e seletores, assim como no HTML. Vou explicar agora para vocês. Para isso, eu trouxe outro exemplo. Eu peço que vocês prestem muita atenção aqui, ok? Vamos supor que no HTML eu crie um parágrafo, certo? E logo após criar o parágrafo, eu tenho o meu conteúdo aqui dentro e tenho o fechamento do meu parágrafo. No caso, então, ficaria dessa forma aqui, ó. Abertura da tag, conteúdo, fechamento da tag. Ou seja, em outras palavras também, abertura da instrução, conteúdo, fechamento da instrução, que no caso seria parágrafo. E nesse parágrafo aqui, pessoal, nessa instrução, temos esse resultado, ó. Colocamos o nome de texto simples aqui no conteúdo, então na página web vai aparecer dessa forma também. Mas agora vamos supor que eu abra, né, a minha tag com P de parágrafo ainda, e ainda dentro da abertura eu coloco class de classe é igual a cor azul. O que significa isso, pessoal? E aqui isso aqui é toda a nossa abertura. Essa abertura, pessoal, ela está sendo composta por uma classe que é igual à cor azul, certo? E essa classe aqui, ela vai ser jogada, ó, dentro do CSS. O CSS vai chamar ela. E o CSS vai chamar ela com um ponto. Quando a gente chama uma classe no CSS, ele é representado por um ponto final. E o nome da classe, no caso, ponto, cor azul. E aqui no HTML seria class é igual a cor azul dentro de aspas, ok? Aspas duplas. Então, continuando aqui no HTML, então fizemos nossa abertura da nossa tag, colocamos a classe dentro dela e colocamos texto simples 2 e fizemos o fechamento da nossa tag. E no HTML, no CSS, pessoal, quando colocamos aqui o nome da nossa classe, fizemos uma abertura aqui dos colchetes, né? E o fechamento deles, do colchete. E aqui dentro colocamos nosso conteúdo, nossa instrução, que seria color. No caso, queremos saber a cor desse texto aqui, ó, do texto simples. A classe desse texto simples 2, desse conteúdo, seria cor azul. Por isso, colocamos aqui no CSS. E colocamos a color dele de blue, que significa azul. Fazendo isso, temos esse resultado aqui. Então, recapitulando, vamos de novo. A mesma coisa acontece no texto simples 3 aqui, ó. Vamos lá. No HTML, fizemos a abertura da nossa classe, certo? A abertura da nossa tag e colocamos a classe dentro dela, ok? Isso aqui é tudo nossa abertura com a classe dentro. Colocamos o nome da classe de cor azul. Esse nome aqui somos nós que colocamos, o nome que a gente quiser, certo? Desde que tenha a formatação correta, claro. Então, a classe ela é identificada por class no HTML, coloca igual e aspas duplas e coloca o nome da nossa classe dentro. No caso da classe, somos nós que nomeamos. Colocamos nosso conteúdo, no caso texto simples 3, e fechamos nossa tag. Em outras palavras,
Abrimos nosso parágrafo, colocamos o nome da classe do nosso parágrafo de cor azul, nosso conteúdo, que seria texto simples 3, para aparecer aqui na página web, e fechamos nosso parágrafo, representado aqui pela barra. E no CSS colocaríamos ponto final para chamar nossa classe do HTML aqui, ok? Colocaríamos o nome da nossa classe, o nome que a gente deu para ela, abriríamos com colchetes, fecharíamos com colchetes e colocaríamos as instruções que a gente queria, a estilização que a gente quer que aconteça com ela. No caso foi color, blue, no caso que colocamos a instrução, cor. Tá, mas que cor que queremos dar para ela? A cor azul. E fechamos aqui com um ponto e vírgula, que é obrigatório também, ok? Dessa forma, temos esse resultado. Mas eu ainda não entendi uma coisa. Por que o texto simples 2 e texto simples 3 tá da mesma cor, sendo que aqui só tem uma classe do CSS, que a gente chama só uma? Lembrem, pessoal, por conta do nome, claro. O nosso nome, tanto na classe do texto simples 2 e do texto simples 3, está cor azul. Então, ambos terão cor azul. Agora, se vamos supor aqui que eu colocasse o nome da classe de cor qualquer. Vamos supor aqui no texto simples 2, chamaria-se cor qualquer. Aí, no caso, aqui no CSS, eu teria que abrir, chamar uma nova classe com um ponto final, colocar o nome da nossa classe de cor qualquer, abrir aqui o colchete, colocar a color e uma outra cor que a gente desejasse. Então, aqui o texto simples 2 seria de outra cor. Mas como está o mesmo nome, tanto no CSS quanto no HTML da classe, né, claro, então ambos vai ficar da mesma cor. E aí isso é até uma vantagem, né, para não ter repetições, para a gente não ter que ficar colocando aqui a mesma coisa, né? Então, vai ficar dessa forma. O texto simples, ele tá preto, pessoal, porque no caso ele tá só em formato de parágrafo mesmo, a abertura da tag, conteúdo e fechamento da tag. Então, não tem nenhum conteúdo dentro, não vai ter nenhuma classe dentro dele, para a gente poder fazer alterações de estilização dentro do CSS, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Agora, pessoal, vamos conversar sobre inglês. É um aviso muito importante que eu dou para vocês, tanto em programação, tanto em linguagem de marcação de hipertexto, né, que é o que a gente vai estar mexendo aqui no HTML e CSS, precisamos saber muito inglês. O inglês é muito necessário, pessoal, porque tudo que a gente for mexer nele, na ferramenta, né, dos códigos, vai ser tudo em inglês. Os códigos são em inglês, as tags são em inglês, as classes são todas em inglês. Então, se caso você tiver condições de pagar um professor particular para você, pague e aprenda, porque vai ser muito necessário. Agora, se você não tem condições, não tem problema nenhum, pessoal. Aqui no YouTube mesmo tem vídeos gratuitos te ensinando inglês. Você precisa saber ao menos o básico, ok? Porque senão você vai encontrar uma certa dificuldade na hora de colocar os nomes das tags e você pode acabar errando, ok? Então, estudem inglês, que é muito necessário. É um aviso bem importante que eu dou para vocês. Agora, finalmente, vamos para a nossa prática. E vamos conhecer também a nossa ferramenta que a gente vai estar utilizando para a gente fazer nossos códigos. Bom, galera, então, a ferramenta que a gente vai estar usando para criar nossos códigos se chama Visual Studio Code. Aí na descrição do vídeo eu deixei o link para download, é bem simples o download, é aquele básico, avançar e instalar. Vocês conseguem fazer aí tranquilamente. Então, assim que vocês abrirem aí na página do Visual Studio, é só clicar nesse botão aqui de download for o Windows, se caso o seu computador for Windows, é claro. Agora, se for Mac ou Linux, é só vir nessa setinha azul aqui e baixar por aqui, ó, Mac aqui e Linux aqui embaixo, ok? É bem simples e fácil o download deles. Agora, pessoal, vamos ver a nossa primeira visão quando a gente abre o Visual Studio. Vou explicar um pouquinho, de forma bem resumida, a estrutura dele, ok? Então, aqui nessa engrenagemzinha, obviamente, é as configurações dele, né? E aqui nessa pessoinha seria nosso perfil aqui dentro do Visual Studio Code, nossa conta, né? Mas isso não convém muito. Aqui, essas opções aqui dos lados, pessoal, a gente não vai estar usando nenhuma delas, na verdade. É mais para linguagens de programação que a gente vai fazer o uso delas, tá? Então, como é HTML e CSS e HTML não é linguagem de programação, não vamos fazer o uso. Então, não vou explicar essas ferramentas aqui não, tá? A mesma coisa serve para essas aqui em cima, ó. Essas aqui em cima, nós não vamos fazer o uso delas, exceto a file, que é para abrir nosso arquivo, ok? O restante aqui são mais para linguagem de programação também, tá, ok? E também para procurar arquivos ou alguma coisa assim, mas não vai ser necessário. Agora esse go, esse view, esse selection, que tudo é para linguagem de programação, não vamos fazer o uso. Então agora bora de fato
começar a fazer nosso código e criar nosso projeto. Para fazer a criação do nosso projeto, pessoal, primeiramente, aí na área de trabalho de vocês, vamos criar uma pasta. Aqui, ó, só clicar com o botão direito do mouse, novo e pasta. Feito isso, pessoal, vai pedir para renomear nossa pasta. A gente precisa dar um nome a ela, certo? E prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Tanto nos códigos e tanto nos nomes, precisamos ter uma formatação correta. Não podemos utilizar espaços, pontos, acentuação e nomes difíceis, ok? Tem que ser um nome muito fácil e simples. Se a gente usar acento, tá errado, a gente não pode usar acento de forma nenhuma, que senão o código vai dar erro e também a gente não pode usar nomes difíceis, ok? Então tem essas regrinhas aí para a gente poder criar nosso projeto e utilizá-lo dentro dele. Então vamos lá. Nessa pasta que a gente criou, a gente vai colocar como primeiro site. No meu caso eu vou deixar assim, mas também você poderia colocar dessa forma aqui, ó, sem o tracinho, e escrever somente com letra maiúscula, ó. Aliás, o P com letra maiúscula, né? Primeiro site. Tá vendo? É simples e de fácil entendimento. Vou até deixar assim, na verdade. Beleza, criamos, certo? Mas você poderia ter criado aqui na área de trabalho, pode ter criado dentro dos seus downloads, os seus documentos, por aqui, tá? Não tem problema, é porque eu prefiro na área de trabalho. Agora, voltando lá no Visual Studio, pessoal, aqui nessa páginazinha de File, eu já vou até pedir para vocês marcarem essa opção aqui de autosave, que é para a gente estar salvando automaticamente nossos projetos, tá? E não está precisando salvar manualmente toda hora, ele vai salvar automático já. Podem deixar marcado igual o meu está aqui, com esse Vzinho, ok? Aqui em File ainda, vamos abrir nossa pasta que criamos no nosso diretório, ok? Então é só vir aqui em Open Folder, clicamos nessa opção. Vamos achar agora a pasta que a gente criou, no meu caso é primeiro site, tá? Seleciona a pasta. E pronto, pessoal, a pasta abriu. Agora que a pasta abriu, pessoal, precisamos criar um arquivo dentro dela, no caso o nosso site dentro dela. Então vamos vir aqui do lado, ó, e vamos nessa primeira opção aqui, ó, de New File. E aqui, pessoal, é a mesma coisa em relação à formatação de nomes. A gente pode colocar tanto page, tanto home, tanto página, mas sem acento, ponto .html. O único critério obrigatório, assim, é o ponto .html para a criação dele, tá? No meu caso, então, eu vou colocar home.html. Viu que apareceu até um símbolozinho aqui do lado? Agora, vamos supor assim que eu escrevi ponto .htm. Quer ver? Ponto .ht, você viu que ele sumiu, então não significa que criou nossa página HTML. Então tem que ser o nome que a gente quer, com as formatações corretas, ponto .html. Beleza, criamos. Pode clicar, dar um Enter aí mesmo. E abriu essa parte aqui para nós. No caso, é a partir daqui que a gente vai começar a fazer nossos códigos, ok? E antes da gente começar a fazer nossos códigos, a gente precisa entender a estrutura do HTML. Eu sei que na parte teórica eu expliquei, mas eu expliquei para que ela servia no caso, mas eu não expliquei os códigos, ok? Então, assim que abrir essa parte aqui para nós, a gente vai dar um ponto e vírgula, um ponto de exclamação no caso, perdão, errei, ponto de exclamação, e vai abrir essas duas opções aqui pra gente. A gente vai clicar na primeira. E, nossa, abriu esse tanto de código aqui pra gente. E agora, pessoal, se vocês repararem, quando vocês forem lá naquela pastinha que a gente criou, vocês podem ver que abriu um arquivo dentro dela. No caso, é a nossa página do site já. E quando a gente abre ela, vocês podem ver que ela está vazia, né? Claro, a gente não colocou nada dentro do HTML. Só tem estrutura básica para a gente começar nosso projeto, no caso, ó. Bem vazio, no caso mesmo, ok? Então, vamos para a explicação da estrutura. O que significa essas linhas todas aqui de código, de 1 a 11, no caso? Essas linhas de código de 1 a 11 é a estrutura básica do HTML. Para melhor entendimento, pessoal, dessa estrutura aqui do HTML, eu trouxe mais um exemplozinho de outro personagem, ok? Deixa eu só aumentar aqui para vocês verem. Ah, não vai ter como aumentar, mas beleza. Então, vamos lá. O código, mais esse desenho desse personagem aqui, pessoal, tem uma coisa em comum. Se você disse que é abertura e fechamento, você está correto, isso mesmo. Vamos lá, vamos pensar direitinho comigo, presta bem atenção. Aqui no personagemzinho, temos a abertura do nosso documento HTML e o fechamento dela. Assim como no nosso código temos a abertura do nosso documento, mais fechamento dela. Lembrando que o fechamento é representado pela barra, ok? Vamos continuar.
E dentro dessa abertura e desse fechamento, temos o conteúdo do nosso documento. Da mesma forma aqui, ó, fechamento, abertura e conteúdo dentro da nossa tag, correto? Vamos voltando ao desenho agora. Dentro desse conteúdo do HTML, temos head e body, que significa cabeça e corpo, correto? Dentro do head, que significa ser cabeça, temos a abertura e fechamento. Da mesma forma aqui, head, abertura e fechamento, representado pela barrinha. E dentro dessa tag do head, temos nossos conteúdos, assim como está aqui no nosso documento. Esse daqui é o conteúdo que está no head, mas podemos colocar mais conteúdos, certo? O conteúdo que a gente pode estar colocando dentro da cabeça é tudo aquilo que fica no topo. E como exemplo, eu vou utilizar o site do próprio Visual Studio Code. Vou voltar lá para vocês verem. No caso, o que vocês acham que é o head aqui dentro desse site do Visual Studio? Então, se você disse que é essa parte que está aqui no topo e esse nomezinho aqui em cima, você está totalmente correto também, ok? Por quê? Aqui em cima é o que chamamos de navbar, correto? E aqui temos um título, ó, que é o nome do site, Visual Studio Code. Então, essa parte aqui é nosso head, nossa cabeça, correto? E o nomezinho aqui em cima do site também seria. Vamos voltar lá agora. Agora, pessoal, fizemos a abertura do head, conteúdo e fechamento do head, correto? Agora vamos para o corpo, o nosso body. Vamos lá. Aqui no nosso body, pessoal, temos abertura e fechamento. Abertura e fechamento. Agora, dentro da abertura e fechamento, temos o conteúdo. E aqui podemos colocar qualquer conteúdo que nós quisermos. No caso, vamos voltar lá no site do Visual Studio Code para vocês verem. Por exemplo, o que vocês acham que seria o body aqui no site do Visual Studio? Se você disse que é todo esse restante de conteúdo que tem aqui para baixo, você está totalmente certo também, ok? Então, podemos fazer a divisão como head e o restante body, que é o corpo da página, ok? Essa é a estrutura básica do HTML, entendeu? E como vocês podem ver, é tudo certinho dividido por aberturas e fechamentos, assim como está aqui no código, ok? Agora, só umas explicações básicas sobre a estrutura. Vocês viram que, no caso, a abertura e fechamento do HTML, do documento HTML, eu comecei da segunda linha até a última. Por que eu não comecei da primeira? Porque essa primeira linha onde está escrito doctype HTML só quer representar o tipo de documento que a gente está usando. No caso, doctype, tipo de documento, HTML. É só isso, nada mais, ok? Então, aqui fica a nossa abertura, fechamento. Abertura, fechamento. Abertura, fechamento. Aqui dentro, conteúdo. E aqui dentro, conteúdo. E o conteúdo da nossa página HTML seria isso aqui tudo, ó. Do head até o body. Beleza? Fechou? Espero que vocês tenham entendido.